No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje é dia triste para todos que o conheceram. João Pedro Ferreira faleceu. Nascido em uma vila da região nordestina, onde as terras eram férteis como a esperança dos habitantes. Filho de um trabalhador humilde e de uma mãe dedicada, João Pedro aprendeu desde pequeno o valor do trabalho, da solidariedade e do amor ao próximo. Aos 10 anos, começou a cuidar das galinhas da família, aprendendo a importância de cuidar da vida, desde sua criação até o seu fim. Aos 14, construiu sua primeira motocicleta usada de peças que encontrava em lixo e montadas com habilidade deslumbrante. Aos 20, ingressou na faculdade de medicina e logo se destacou por seu caráter gentil, dedicado e por ser um estudioso incansável. Durante os seus anos como médico, atendendo a milhares de pacientes, ganhou o apelido de Médico do Povo. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Seus alunos eram para ele mais que filhos e lecionou com paixão e carinho sem medo de enxergar a sonhadoria em seus olhares. Faleceu em sua casa, rodeado por seus amados netos, que em _start nos lembra. Aos 83 anos, João Pedro Ferreira deixou este mundo, mas suas obras continuam vivas. Falaram dele no programa da Rádio Nacional e seu nome foi citado no telejornal da Globo. O jornal Correio da Manhã publicou um perfil de sua vida. Hoje faleceu, em sua querida cidade natal, a respeitável e carismática doutora Clarice Cristina da Silva, nascida no povoado de Vila Luminosa, município de Olhos de Água, no interior do estado de São Paulo. Clarice dedicou 71 anos de vida aos mais variados ramos da medicina e à educação, sendo lembrada com carinho pelas gerações que passaram por suas salas. Clarice nasceu em uma família modesta, com seu pai trabalhando na agricultura e sua mãe dedicada às tarefas domésticas. Aos 6 anos, Clarice já escoltava a mãe cuidando de seus irmãos mais novos, desenvolvendo um amor precoce pelo cuidado e empatia com os outros. Aos 11 anos, Clarice conheceu sua primeira microscopia e logo se apaixonou por ciências naturais. Clarice estudou medicina na prestigiosa Universidade Federal de Itanhangá, sendo graduada em 1970 com destaque em patologia e bactérias. Durante sua carreira, Clarice atuou como médica geral, pediatra e enfermeira no SUS, tendo sido agraciada com a Ordem do Mérito do Trabalho em 2015 por mais de 5 décadas de serviço ininterrupto. Mais além da sua clínica particular, Clarice desenvolveu programas de saúde e educação em comunidades rurais de seu estado natal. Ela foi diretora médica do projeto Saúde Viva, um projeto sem fins lucrativos que ofereceu cuidados médicos gratuitos para mais de 10 mil crianças carentes em São Paulo. Em reconhecimento à sua dedicação, foi condecorada com o Prêmio Machado de Assis em 2005. Clarice era também uma grande defensora da proteção ambiental, tendo participado ativamente da criação do Parque Nacional da Serra dos Órfãos. Ela foi _start assista. Eleita cidadã honorária do parque em 2018 por seus esforços em conscientizar a comunidade sobre os impactos ambientais e a importância de preservação. Suas lutas pelo meio ambiente foram lembradas com carinho, especialmente seu compromisso com a proteção dos rios da região. Além disso, Clarice era uma entusiasta do bordado em crochê e tinha sua própria linha de coleção para o mercado. Ela fundou a Cooperativa dos Bordados de Olhos de Água em 1986, que forneceu trabalho regular para mais de 50 mulheres da região e foi reconhecida com o Prêmio Jabuti em 2013. Na casa de Clarice, os vizinhos em _start assista recordam o cheiro do café coado na manhã, a conversa na varanda e a música de violão tocada na tarde. Seu quarto estava sempre cheio de flores e orquídeas que ela cuidava com muito amor.
Ela era conhecida por suas receitas de pão de queijo e goiabada, compartilhadas generosamente com os moradores da rua. Em seu funeral, que reuniu milhares de pessoas, foi dito que Clarice era uma mãe, amiga, irmã, colega e, acima de tudo, uma mulher incansável em sua luta pelo bem-estar de todos. Seu nome foi citado no programa Gente que Faz da TV Nacional, e o jornal local Olho em Cima dedicou a capa à sua memória. Na noite do seu término, o silêncio se espalhou por todo o povoado de Vila Luminosa, como um testemunho do respeito e afeição que Clarice deixou para todos. Ela será lembrada como uma mulher que viveu em consonância com si mesma e cuidou dos outros até o fim. Como diria ela mesma, a vida é um presente, usá-la bem é a nossa missão. Chico Buarque, o gênio de um Brasil que se ergue aos céus, com a sua voz encantadora e letras que percorrem as artérias profundas da alma brasileira. A vida dele é uma melodia eterna, em harmonia com a essência do nosso país. O Rio de Janeiro, cidade maravilhosa e fascinante, foi o berço desse genial artista. Aquele mundo onde os sambas cantam no coração das ruas e as notas de guitarra se fundem com a brisa marítima, criando um cenário perfeito para a criação de uma mente tão singular. A sua casa, um abrigo querido, era o berço dos seus mais belos sonhos. Ali, em plena companhia do som dos instrumentos e das vozes que desabrochavam no seu peito, ele compunha suas letras mágicas, palavras que se transformavam em hinos de resistência, protesto silencioso contra a injustiça que assombrava o Brasil. As notas da sua guitarra, como a brisa do Atlântico, chegaram até o frio norte, onde os sonhos brasileiros se transformam em realidade para muitos. Ele não só fez conhecido seu país, mas também levou sua música e sua mensagem de esperança para todos os cantos do mundo. As letras de Chico Buarque são um olhar profundo para o Brasil, uma introspecção que reflete a beleza da natureza, a dor do povo e a luta pela justiça social. As suas composições são mais do que canções populares. Elas são símbolos de resistência e esperança, um grito de amor ao Brasil e à sua gente. Ele é o filho de um Brasil que luta, que sonha, que resiste. E seus versos são a testemunha desta luta, deste amor por uma terra que é tanto sua vida quanto sua paixão. A cada nota, a cada palavra, Chico Buarque revela a alma do Brasil, sua beleza e seu sofrimento. E é assim que ele se tornou um símbolo da música popular brasileira, uma voz que uniu a bela música com a consciência política. Sua obra é o testemunho de um país que resiste, que canta e que sonha em uma melhor vida para todos. É por isso que Chico Buarque é mais do que um músico, é uma lenda viva que se transformou na alma do Brasil, cantando sua história, suas esperanças e seu amor por uma terra que ele mesmo chamou de maravilhosa. No coração do Rio de Janeiro, onde as montanhas abraçam a praia em um beijo eterno, nasceu Chico Buarque, uma espécie de poema encarnado, fruto da alquimia entre o sol e a Mata Atlântica. Ele surgiu do ventre da família Buarque de Holanda, entronizado no altíssimo pavimento da história brasileira, em uma casa onde os livros eram mais que simples objetos. Eles eram amigos e guardiães do espírito. O menino nasceu entre as páginas de um mundo infinito, cercado por vocês. Sérgio Buarque de Holanda, o historiador, e a avó, a poeta Heloísa Buarque de Holanda, dupla inseparável que incubou no pequeno Chico o amor pela música e pelas palavras. A casa era um templo da cultura, um laboratório de ideias, onde o tempo parecia suspenso e as horas se transformavam em sonhos. No meio dos livros e debates, nas sombrias gárgulas do National e no reflexo azul das janelas da Gávea, Chico aprendeu a ouvir o silêncio e a ver as cores da vida através dos olhos de um poeta. Criança solitária, ele se abrigava em seus poemas, refugiado nas notas de sua guitarra, cantando sonhos que surgiam do mar da imaginação. A música era o alimento de seu ser, a respiração do seu coração, e as letras fluíam como o mar pela costa da Guanabara. Ele encantava a vida com suas melodias, como se tivesse nascido para compor a sua própria canção. Ao redor dele, as pessoas se sentiam abraçadas por uma força divina, por um amor que deslizava das notas do violão e revitalizava o coração dos ouvintes. Chico era um menino comum, mas com uma alma extraordinária, um poeta encantado pelo canto da vida. Ele vivia no ritmo do samba, no movimento da bossa nova, e sua música era fruta do Brasil, uma combinação perfeita de sol, mar e terra. Ao longo dos anos, ele se transformou em um ícone cultural, um símbolo da identidade brasileira.
Sua voz continua vibrando nas ruas, nos corações, e mesmo que ele não esteja mais presente, sua música vive em cada batida do samba, em cada nota de sua guitarra. Chico Buarque é uma lembrança viva, um olhar na frente do tempo, uma mensagem de amor para a vida. E quando ouvimos suas músicas, sentimos que ele está comigo, cantando meu sonho, enquanto o vento abraça as montanhas e o mar se esforça para chegar à areia. Sua juventude era uma mistura de paisagens arquitetônicas e sonhos musicais, onde o jovem Chico Buarque caminhava pelos campos universitários do Rio de Janeiro, em busca da harmonia entre as linhas retas e curvas, os círculos e triângulos. Mas a arquitetura não era tudo que ele desejava construir. A música e a literatura eram como raízes escondidas no solo, esperando por um dia descobrir o sol. Em suas primeiras composições, Chico transformava os sentimentos das pessoas em versos, como um alquimista que transmuta o ouro da vida em poesia. As notas de seu violão eram como gotas d'água que caíam sobre a areia do Ipanema, deixando rastro de sonhos e esperanças. A música era um elixir que ele compunha com carinho e dedicação, uma poção mágica que curava as almas cansadas e enlouquecidas pelo caos do mundo. Mas o sol não brilhava para todos. A ditadura militar se abaixou sobre o Brasil como uma neblina negra, esfregando-se nos sonhos de um país que queria cantar livremente e escrever sem medo. Chico Buarque, como tantos outros artistas, enfrentou a censura e a repressão com coragem, usando o papel do escritor e músico como uma espada contra as trevas que ameaçavam sufocar a voz brasileira. Suas canções foram silenciadas por algum tempo, como se elas tivessem sido levadas pelo vento e escondidas atrás de muros de concreto e aço. Mas o silêncio era apenas uma pausa antes da tempestade. A liberdade estava escondida nas letras e na música, aguardando o momento certo para se revelar em todos os corsos do Brasil. Essas dificuldades, em vez de amaciar seu talento, apenas fortaleceram sua identidade como artista comprometido com a liberdade e a verdade. Chico Buarque tornou-se uma espécie de canto da liberdade, um símbolo do poder da música e da poesia em momentos de silêncios e sombra. Seu nome passou a ser sinônimo de coragem e resistência, enquanto ele continuava a compor canções que desafiavam o tempo, como uma árvore que levanta seus ramos no meio da chuva e do vento. A música de Chico Buarque não é apenas uma sequência de acordes e letras. Ela é a história de um país que lutou para se libertar, a voz de um povo que quer ser ouvido, a esperança de um futuro onde a liberdade e a criatividade triunfam. Suas composições são como sementes plantadas no solo da alma brasileira, germinando em uma floresta sonora de cores e harmonias que só podem ser encontradas na terra dos futebol, samba e caipirinha. E assim, Chico Buarque continua sendo um símbolo do espírito brasileiro, sua música e poesia desafiando os tempos e as mudanças, como uma árvore centenária que resiste ao vento e à chuva, sem se rendendo aos anos passados. Seu legado é um testamento do poder da arte em nos unir, nos consolar e nos levar mais longe, além das fronteiras e dos preconceitos, em uma jornada infinita de busca por vida e liberdade. Na fase adulta, Chico Buarque foi mais do que um simples cantor ou compositor. Ele se transformou em um símbolo da resistência cultural brasileira. Seus vocábulos foram inscritos em pedras e suas melodias gravadas no coração das gerações que o ouviram. A voz dele, com aquele acento carioca que se fundia harmoniosamente com as notas de seus instrumentos musicais favoritos, criou um canto único, inconfundível. A vida de Chico foi pincelada com cores vívidas e notas apertadas, como as pinceladas de um impressionista que captura o instante mais efemeral. São imagens que se gravam no olho e no coração. Ele, sentado em frente ao piano, dedilhando as primeiras cordas do Construção, com a maneira sutil e preciosa que só um verdadeiro artesão pode expressar. Ou ainda, ele se destacando em uma plateia cheia de talentos, encerrando um festival com Apesar de Você, transformando-se em um hino para todos os brasileiros. O mundo do Chico era mais do que apenas canções e composições. Era uma história apertada entre as páginas de seus romances, como Os Maias ou A Pele do Elefante, onde suas palavras eram transformadas em poesia, desbravando sonhos e frustrações da humanidade. Seus personagens viviam nas ruas de São Paulo, sentiam o verão carioca e ouviam a música dos corações brasileiros. E tudo isso foi transformado em um legado para que futuras gerações pudessem aprender com a história e cultura do Brasil. Mas o que realmente destacou Chico Buarque na vida foi sua capacidade de respeitar e preservar o espírito da resistência brasileira.
Seu talento não era apenas para compor, mas também para transformar a música em uma ferramenta de luta, como em seu papel no Teatro Popular do Brasil. Ele colaborou com peças de teatro e escreveu canções que falavam da verdadeira situação do Brasil naquela época, contando as histórias dos trabalhadores e das lutas sociais. Como um artista consagrado, ele foi reconhecido por seu talento em vários campos: teatro, música e literatura. E ele sempre se manteve fiel às suas raízes brasileiras, como em seus romances Rio e Copa, onde a vida e a música do Brasil são celebradas com o mesmo amor que Chico sempre sentiu por sua terra natal. A presença de Chico Buarque na cultura brasileira foi uma luz constante, uma voz que resistiu ao tempo e às mudanças. Seu legado continuou a viver, e ele se tornou um símbolo da identidade brasileira. Com o passar do tempo, suas canções continuaram tocando nas rádios, as palavras de seus romances foram lidas por gerações diferentes e seu espírito de resistência artística continuou a inspirar artistas em todo o país. Chico Buarque foi uma força que se ergueu no panorama da música popular brasileira, e suas obras marcaram para sempre a história e a cultura do Brasil. E por isso ele continua sendo celebrado como um dos maiores nomes da cultura brasileira, um símbolo da resistência artística e uma luz que continuará iluminando o caminho das gerações futuras. Chico Buarque, o mestre das melodias, habitante da terra do samba, bossa nova e forró, onde a música é vida, sonho e realidade. Seu nome, sua voz, suas composições são sinônimos de beleza e respeito no Brasil. Pátria carinhosa e vibrante que _start ira _start assista _start assista _start assista _start assista. De amor, emocionais e lutas. Ele foi um dos grandes artistas que moldaram a identidade cultural do país, unindo música, literatura e engajamento social. Sua voz continua viva como referência de integridade, talento e coragem, assegurando-lhe um lugar eterno na memória coletiva